Santo de Deus. E antes de entrar no que a palavra vai nos falar a respeito disso, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. E diz assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Ou seja, tanto o nosso corpo físico, como diz aqui a palavra de 1 Coríntios 19, o nosso corpo físico, ele é templo do Espírito Santo. Em outra situação na Bíblia, ela nos adverte sobre o nosso comportamento, porque quando nós aceitamos a Jesus, esse aceitar Jesus, na realidade, é você se colocar numa condição aonde você entende que você foi comprado por um alto preço. Deus, quando Ele envia o seu Filho para poder levar sobre si toda a maldição, toda a culpa, toda a mácula da humanidade, todos os pecados, Ele já começa dando para cada um de nós a primeira lição de amor. E a partir desse momento nós já começamos a viver uma jornada de oportunidades. Oportunidade no plural. Porque em toda a trajetória de Jesus, na condição de homem santo, Ele sofreu todas as consequências que outro homem sofreria. Ele sentiu na pele, na carne, as dores. Não foi só uma questão de morte física até a sua ressurreição ao terceiro dia, mas foi todo o processo de humilhação, de acusação, de chacota. A palavra do Senhor, ela diz que nós devemos ser imitadores de Jesus, mas imitadores de Jesus em todos os aspectos. Não é uma regra você ter que sofrer para você alcançar a sua salvação, mas Jesus, Ele passou por todo um processo, e dentro desse processo Ele sofreu. E já que você é uma pessoa que decidiu ser imitador e seguir a Jesus, você assume o risco de passar por todo o processo que Ele passou, porque a palavra diz que nós faremos coisas maiores do que Ele fez. Logo assim eu entendo que também estamos sujeitos a passar por coisas piores também. Só que na teoria da prosperidade, o que infelizmente tem cegado o entendimento da humanidade, as pessoas têm focado mais Jesus Cristo como uma referência de prosperidade material. A Bíblia, ela vai nos falar do jovem rico. A Bíblia, ela vai nos falar também, ela nos fala sobre o bom samaritano. O jovem rico, por sua vez, era um homem bom, uma pessoa religiosa. E aí você vai definir uma pessoa religiosa de um cristão, porque o religioso, ele faz caridade. O religioso, ele tem compromisso com a religião. Mas ele acha que todo o seu comportamento de um bom cidadão, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que tem estudo, uma pessoa que cumpre votos,
ela acha que tem a sua salvação garantida, mas a coisa não é bem dessa maneira. Porque quando Jesus fala para ele pegar tudo que tem e vender e dividir com os que não têm, com os pobres, ele endurece seu coração. Aí eu digo, quantas pessoas, quando se imagina passando por um processo, quantas pessoas têm passado por situações onde ela vem perdendo uma série de coisas materiais, e isso vem afetando o seu relacionamento com a sua família, isso vem afetando o seu relacionamento no seu ambiente de trabalho, por onde ela passa. Então aquele sacrifício que Jesus Cristo, o processo que ele passou, que foi um processo de ensinamento, ele começa a ser colocado em prática justamente nessas situações. De que forma? É quando você não nega o sacrifício que ele fez com as suas atitudes. Aquele jovem, ele deixou de seguir a Jesus simplesmente porque o coração dele estava nos bens. E a palavra diz que onde está o teu coração, estará o teu tesouro. Jesus Cristo, ele nos dá exemplo de humildade e simplicidade, que são coisas completamente diferentes. Porque quando a pessoa é simples e humilde, ela vai se adequar a qualquer tipo de atmosfera, a qualquer tipo de ambiente. Haja visto que a palavra do Senhor vai dizer que você e que eu, nós somos a luz do mundo. E a luz, ela só vai refletir onde há trevas. Então, se hoje você vive num ambiente onde há trevas, quem tem que bater em retirada são as trevas e não a luz. Se você não consegue dominar a sua real situação no ambiente que você vive, de repente, nesse momento, você se encontra aí no tráfico, você se encontra na prostituição, está prestes a dar cabo da sua vida, desistiu do seu relacionamento, desistiu da sua família, desistiu de tudo. De repente, você nesse momento, você olha para tudo quanto é lado e não consegue enxergar uma saída para a situação que você está passando. Muitos foram aqueles que seguiram a Jesus. Dentre seus discípulos, houve aqueles que o negaram. Mas muitos foram aqueles que perseguiam a Jesus, que perseguiam o povo de Deus, como foi com Paulo, e passou a ser um discípulo de Jesus. Então não importa qual é a sua condição, porque já que você entende que você é a luz, você tem que resplandecer na vida de uma pessoa que vive numa situação de trevas. Que situação é essa de trevas? As situações as quais eu mencionei antes. Desistência, desânimo, desamor, mentira, falsidade, desespero, depressão e opressão. O problema que você está passando é para causar uma opressão, porque o adversário, ele age na vida da pessoa como ele agiu na vida de Jó. Jó, ele tinha uma condição privilegiada e era um homem extremamente temente a Deus. Mas tudo que foi arrancado da vida de Jó não interferiu no seu caráter de servo, no seu caráter de homem de Deus. De repente você fica desesperado ou desesperada com o que você está passando, fica ansioso com algumas situações, sem esperar com paciência no Senhor, como a própria palavra nos ensina. Esperei com paciência no Senhor, porque esperar no Senhor é crer, é ter fé. Não é porque não aconteceu no seu devido tempo,
que Deus esqueceu de você. Deus quer te capacitar no pouco para te colocar no muito. De repente você acha que aquilo que Deus já colocou na sua vida, de repente você acha que aquilo que você perdeu era tudo que você tinha, ou o que você já tem é o suficiente. Nós não devemos nos contentar com as coisas do mundo. Porque quando o rei Salomão, a ele foi atribuída uma responsabilidade. Rei Salomão, filho de Davi, quando ele assume a responsabilidade de cuidar do povo, ele clama ao Senhor por sabedoria, por conhecimento. Mas aquilo que você pede ao Senhor não pode ser palavras vazias. O seu comportamento, você não tem que ser sepulcro caiado na vida de ninguém, aonde a pessoa, ela mostra uma coisa por fora, mas por dentro ela é imunda, ela cheira mal, ela é podre, porque não tem verdade nas suas palavras e nem nas suas atitudes. Então você deve examinar a si mesmo, porque quando o rei Salomão ele pede ao Senhor sabedoria, Deus ele olha para dentro do coração de Salomão e ele vê sinceridade. E muitas das vezes nós abrimos as nossas bocas e não nos damos conta de que Deus ele é onisciente. Quando você pensar em falar algo, Deus já está lá dentro do seu coração. Porque se você respira o fôlego que ele colocou. A vida que você tem pertence a ele. E aí, por causa de um detalhe, você pode perder a sua salvação. Dizer que Jó não ficou triste, com certeza ele ficou triste. Porque Jesus Cristo ficou triste. Jesus Cristo teve medo. A alguns passos dele ser crucificado. Aqueles que acompanharam ele em toda a sua trajetória não conseguiu orar com ele por um instante. Judas Iscariotes vendeu Jesus por 30 moedas. Ou seja, mas ele entende mas como ele foi 100% homem, ele pediu ao Pai que, se possível fosse, que afastasse dele aquele cálice. E esse cálice era a morte. Então Jesus Cristo ele nos mostra com esse comportamento que ele é verdadeiramente 100% homem, mas ele conhece e sabe a sua origem. Então ele diz para o seu Pai, mas que se cumpra a sua vontade. Ou seja, aonde está o teu coração, onde está o teu tesouro? Até quando você vai permitir que o inimigo toque em tudo que você tem, ou pouco que lhe resta? Até quando você vai permitir que o adversário da sua alma tenha o controle da situação sobre a sua vida? Você precisa viver o novo de Deus. De repente, tudo que você tem é de procedência maligna. De repente, Deus está fazendo uma limpeza na sua vida. Não se preocupe com o que você está perdendo, não. Preocupe em obedecer e em servir a Deus. Você precisa ver a origem das coisas na sua vida. Será que tudo que você conquistou até hoje, você pediu permissão a Deus? Será que você pediu direção ao Senhor? Será que você ouviu verdadeiramente a voz do Senhor? O Espírito Santo tocou em você para você tomar certas atitudes?
E quando nós agimos errado, nós causamos uma morte em vida. Uma decisão errada traz consequência para a sua família, traz consequência para o seu casamento. Uma decisão errada tira a vida de uma pessoa ou deixa ela impossibilitada numa mesa de cirurgia. Quantas pessoas, durante esse período de pandemia, vieram a óbito por negligência? Pessoas que se diziam capacitadas, preparadas, mas que não tiveram sabedoria para combater algo que era físico, mas também havia ali uma outra questão que nós sabemos, uma questão espiritual. Deus deu a ciência, a sabedoria para o homem, e tudo tem um porquê. Assim como Lucas era médico, ele sabia discernir aquilo que cabia à medicina e aquilo que era espiritual. É essa a visão que o Espírito Santo quer colocar na sua vida. A palavra ela é clara quando ela diz: não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, porventura Deus Deus é que não sois vós mesmo, ou seja, o seu corpo não te pertence, porque fostes comprado por bom preço, ou seja, ele enviou seu Filho Jesus Cristo por você e por mim. Então o que você tem feito? Como é que você quer receber algo novo de Deus se você não muda o seu comportamento? Muitas vezes nós falamos e foi lançado no mar do esquecimento. Você prefere obedecer ou prefere ser vomitado, como foi Jonas pelo grande peixe? Não assuma o risco de perder a sua salvação. Faça uma faxina na sua vida. Se olhe no espelho. Se veja como criatura de Deus e que você saiu dessa condição de criatura para filho de Deus, para filha de Deus, a partir do momento que você entendeu que Ele é o único e suficiente e Salvador. Que Jesus Cristo, Ele não só cumpriu a lei, mas que Ele ressuscitou o terceiro dia, para que você e eu tivéssemos vida, e vida com abundância. Mas a palavra ela vai dizer que o mundo já é do maligno, como de fato. Às vezes algumas pessoas me questionam: Deus existe? Qual é a razão de tanta morte? Qual é a razão de tanto sofrimento? Crianças que morrem, tanta injustiça. O mundo jaz do maligno. Você tem um encontro com Deus, mas você não quer fazer a vontade dele. Você precisa entender que o seu corpo é o altar de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Amará o teu próximo como a ti mesmo não é amar o próximo primeiro. É primeiro você amar a Deus. Entender a justiça dele e fazer cumprir na sua vida. E quando você começa a entender isso, você passa a ter amor próprio. E quando você entende o que é esse amor próprio, você vai amar o seu próximo. Como é que funciona? Como é que funciona isso, pastor? Simples. Renuncie às suas vontades.
Peça ao Senhor discernimento de espírito. Viva os sonhos de Deus na sua vida. Acumule o tesouro dos céus. Não faça como o jovem rico. Quando a palavra diz que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, é porque a nossa justiça ela é falha. Eu costumo falar aquela venda nos olhos de uma estátua que representa a justiça, né? Tudo tem um propósito, aquilo é imparcialidade. Essa imparcialidade é para você não ver com os olhos da emoção. É para você ver segundo o Espírito. Tem situações que, se você observar, você vai se envolver emocionalmente. É quando você cobiça algo, quando você está pesquisando algo, quando você está examinando algo e alguma coisa chama a sua atenção. E você fica ansioso, você fica ansiosa e se esquece da promessa que há sobre a sua vida. Deus, ele tirou você da prostituição. Deus, ele tirou você das drogas. Deus, ele tirou você do desamor. O desejo da morte. Ele arrancou esse desejo da morte. Que nada disso pertence a Deus. O inimigo tem bombardeado a sua cabeça de tal forma que você nem acredita que Deus existe. Algumas pessoas fazem até chacota, mas não foi diferente, porque na trajetória de Jesus, ele foi motivo de chacota, embora não fosse. Ele foi escorraçado como se fosse um qualquer, mas ele era o filho do Deus de Israel. E a provocação ela segue. Até na cruz, um dos ladrões fala: tu não és o Filho de Deus? Ele pede que Jesus exerça a sua autoridade para que ele desça da cruz ileso. Ou seja, nós não devemos tentar o nosso Deus. E muitas das vezes nós queremos provar algo para alguém. Nós não temos que provar algo para alguém. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que ter caráter de servo e de serva do Deus Altíssimo. Esse Deus que vive e reina na sua vida e na minha vida. Esse Deus que tem dado a você o fôlego da vida todos os dias. Devemos honrar e glorificar. Em nome de Jesus. No livro de João, capítulo 14, versículo 16, vai dizer assim, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus se cumprindo. Continuando, João 15, 26. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que passassem a promessa do Pai, que disse a ele:
de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vos sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. E lá em João 15, 26 diz: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, aquele que tem Jesus Cristo como advogado, porque ele andou na trilha de Jesus, nos passos de Jesus Cristo, porque ele obedeceu, porque ele buscou o reino. Aquele que tem Jesus Cristo como advogado tem a causa ganha. Mas a partir do momento que estamos na direção da vontade do mundo, fazendo as vontades da carne, não renunciando a algumas coisas que agradam aos nossos olhos, a nossa causa é perdida, porque não há espaço entre você e Jesus, quando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, está cheio de coisas imundas, está cheio de coisas mundanas, comportamentos e atitudes que desagradam a Deus. Então, como é que eu posso ocupar um espaço? Porque há um corpo estranho na vida da pessoa. Até o momento que aconteceu na sua vida, nesse momento, nesse exato momento, você para, dá uma parada, analisa toda a sua volta. Aquilo que o Senhor colocou na sua mão, apresenta para Ele todos os dias. Viva a parábola da semeadura, porque a terra é fértil. A semente está em suas mãos. Agora prepara o ambiente, prepara a terra, rega essa semente e espera ela florescer e dar o seu fruto, para que você possa viver um novo estágio na sua vida. Então, nesse momento, eu te peço que você se coloque de joelho, ou que você simplesmente tenha uma atitude de se apresentar para Deus nesse momento. Conversa com o Senhor Jesus Cristo e diga para Ele: eis-me aqui. Se até aqui você fez tudo errado, agora você começa uma nova história na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Agora você começa uma nova trajetória na sua vida. Porque quem te toma pelas tuas mãos é Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho do Deus Altíssimo, ao qual nós servimos. E eu profetizo que haja uma transformação na sua vida e que você se coloque à disposição. Procure uma igreja mais próxima de você. Não se preocupe com o que você tem ouvido. Não se preocupe com as falhas, porque o ser humano ele é falho. Retém aquilo que é bom. Examine as Escrituras, a palavra de Deus. Porque Deus ele vai te capacitar. Simplesmente obedeça. Porque ninguém vence sozinho. Jesus, ele constituiu o seu ministério com os 12. Aqueles que o seguiram foi orientado por Deus, pelo seu Pai. Deus sempre vai enviar alguém no seu caminho, na sua vida, e você vai achar um que possa ser uma referência para você. Porque não tem como. Ele constituiu o anjo da igreja
os profetas, para fazer diferença na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, aonde chegar, Senhor, essa mensagem, meu Deus, que essa pessoa possa viver uma transformação. Não importa, meu Pai, o que ela acabou de fazer, Senhor, mas estenda as tuas mãos de misericórdia sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre essa família, sobre esse casal, esse jovem, essa jovem, Senhor. Visita, Senhor, cada leito de hospital. Visita, meu Pai, os idosos, os orfanatos, os presídios, Senhor. Visita, meu Pai, as comunidades, em nome de Jesus Cristo. Aonde houver, Senhor, alguém sendo julgado nesse momento pelo tribunal do crime, meu Pai, que o Senhor possa, Senhor, interceder por esta alma, para que o inimigo não venha levar, Senhor. Porque nesse momento tem uma mãe que sofre por esse filho, por essa filha, por essa família, meu Pai. Esse homem que tem destruído a sua família por causa dos vícios, por causa das bebidas, Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito, meu Pai, da morte, todo espírito da mentira, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Deus, eu profetizo que haja uma mudança, uma transformação. Tome esse homem, tome essa jovem, essa mulher, esse desejo da morte, esse desejo de matar, esse desejo, Senhor, de roubar. A palavra diz que o adversário de nossas vidas vem para roubar, matar e destruir. E eu anulo esse desejo do coração dessa criatura, meu Pai, que o Senhor fez a sua imagem e semelhança, em nome de Jesus. Visita ele, visita ela. Senhor, os médicos disseram que não tem cura, que não tem jeito, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que dá a última palavra. Meu Pai, visita, Senhor, cada pessoa desse ministério, meu Pai, do ministério Deus da Providência. Visita, meu Pai, cada servo, cada serva, cada um que faz parte dessa obra, cada um que contribui para essa obra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, liberta, protege, cuida. Toma a frente, Senhor, de tudo nas decisões das ovelhas, as quais o Senhor colocou sob meus cuidados, meu Pai. E na vida de cada uma dessas pessoas que vão receber essa mensagem. Visita, meu Pai, toda a parentela desse jovem, dessas famílias, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. É o que eu determino.